E aí pessoal, eu sou o Kalil e hoje a gente vai trazer provas, vai provar quem que é mais forte, Super Saiyajin 4 ou Super Saiyajin Deus? E aí, tá afim? Bora nessa! Então vamos lá, primeiro pra gente poder entender direitinho o que é o Super Saiyajin 4, que a gente vai falar primeiro. Super Saiyajin 4, ele basicamente é a unificação da transformação de Super Saiyajin e de Ozairu lá aquele macaco gigante, pronto. É como se fosse essas duas transformações juntas. Pá. Inclusive o Super Saiyajin 4 ele dá as caras, ele aparece, ele é revelado a primeira vez no Dragon Ball GT. Então, a nossa base de cálculo, ela vem do Saiyajin normal, né? A forma base. O brother lá, tranquilão, sem cabelo louro, sem olho verde, que eu não sei o que é isso, né? O cara é asiático, ele fica poderosozão. Aliás, ele é um alienígena. Mas é um alienígena asiático. Aí ele fica poderosozão. Pá! Homem branco, louro. Mas é isso. Então vamos lá. A forma 1 é coeficiente de multiplicação 1, certo? Que é ele normal. Super Saiyajin normal. Que é o que você vê em Dragon Ball, por exemplo, ali a série inteira. Cabelo preto, ou se for Trunks, cabelo roxo, mas Trunks também é só do Z, enfim. Coeficiente de multiplicação 1. Nosso editor vai até colocar uma tabelinha aqui bonitinho com todos esses números para você não se perder enquanto eu explico. Primeira vez que ele se transforma em Super Saiyajin, que a gente vai chamar de Super Saiyajin 1, ele tem um coeficiente de multiplicação de 50 vezes. Quando ele vira Super Saiyajin 2, isso duplica. São 100 vezes em relação à forma base dele. E quando ele vira Super Saiyajin 3, cabelãozão, grande, faltou aí, ó, 400 vezes. Então a gente vê que tem um salto muito grande entre a transformação do Super Saiyajin 2 para o Super Saiyajin 3. Beleza, grava essa informação aí. Antes de falar do Super Saiyajin 4, vamos falar do Ozairu, um macaco gigante, pá, destrói tudo, enfim. O Ozairu, ele aparece desde o Dragon Ball, certo? O Goku se transforma em Ozairu, antes dele ter a cauda dele cortada, enfim. O Ozairu normal, ele já tem um poder 10 vezes maior do que o do Super Saiyajin do que o Saiyajin sem Super, do que o Saiyajin base, certo? Então só porque ele virou macaco, pá, 10 vezes. Tranquilo. Já o Gold Ozairu, que é aquele Ozairu dourado, esse dado inclusive que eu vou dar agora sobre ele não é oficial, uma estimativa que a gente fez porque quando a gente vai atrás dessa informação, ela não é muito claro em cima de qual Super Saiyajin, 1, 2 ou 3, que a proporção é feita. Tá? Então, a gente tentou entender mais ou menos ali pelo contexto, pelo poder mesmo dele, e a gente chegou à conclusão de que o Gold Ozairu ele tem um poder de 500 vezes do Saiyajin normal. Então, foi mais ou menos esse valor que a gente conseguiu encontrar. Ou seja, ele é mais poderoso que o Super Saiyajin 3. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Super Saiyajin 4. O que é o Super Saiyajin 4? Que é o Goku com aquele né? Fica com aquele espelho vermelho ali. Pronto. O que é que acontece? O Super Saiyajin aí também é o Ozairu, aí, né? Tudo junto ali. Nasce até a cauda de novo, acho engraçado isso. O Super Saiyajin 4, bem de boaça ele. Ele tem um poder de 4.000 vezes em relação à forma base. Tá? Então, é muito poder. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar do Super Saiyajin forma Deus, vamos pegar aqui alguns dados de fala do Goku, certo? No filme, na série também. Ele fala que mesmo que ele fizesse a fusão com o Vegeta, que é o Vegito ou o Gogeta, depende de quem vai ficar ali no comando, nem fazendo a fusão eles seriam capazes de derrotar o Deus. Então, essa informação é importante, porque a partir dessa fusão você não pode ter poder o suficiente para derrotar aquele cara. Então vamos lá. Quando se funde, você soma a força dos dois Saiyajins, mas você ainda multiplica, e são citações que tem das não são muito claras, tá? Mas eles citam que são dezenas de vezes a mais. Vai arredondar 100 vezes, tá? Então é o poder dos dois vezes 100. Basicamente isso, certo? Se os dois Saiyajins, por exemplo, têm o mesmo poder e eles fazem a fusão, é o poder base de 1 vezes 200.
Basicamente isso. Tranquilo? Confuso? Não? Vamos lá. Quando você tem... Vamos considerar que são dois Saiyajins que têm o mesmo poder, porque fica mais fácil da gente fazer os cálculos, senão a gente se perde e fica todo mundo doido. Eu tenho aqui o Goku e eu tenho o Vegeta. Vamos supor que o Goku tem o mesmo poder de luta do Vegeta, certo? Então, quando eles se fundem, você tem ali 200 vezes o poder de um deles. Se a fusão vira Super Saiyajin, o Gogeta ou o Vegito, você tem aí 10.000 vezes em relação ao Saiyajin base. Super Saiyajin 1. Super Saiyajin 2, 20.000 vezes. O 2 sempre é o dobro do Saiyajin 1, certo? Do Super Saiyajin 1. Pessoal, no mangá, o Vegeta ele só se transforma no Super Saiyajin 1. No anime, ele se transforma no Super Saiyajin 2. Ele nunca se transformou em Super Saiyajin 3, não tem como a gente saber se essa fusão, se essa transformação seria possível na fusão. Por quê? O Vegeta, como Saiyajin, ele nunca se transformou em Super Saiyajin nível 3. Então precisaria que ele tivesse essa capacidade para poder haver essa transformação na hora da fusão, certo? Então, considerando que o Goku diz que nem mesmo fazendo a fusão com o Vegeta eles teriam poder o suficiente para derrotar o Bills, a gente vai fazer os cálculos do Super Saiyajin Deus em cima dessa situação, beleza? Então, quando eles entram na forma Deus, né, Super Saiyajin Deus, ele tem a confiança de que ele tem o poder necessário para derrotar o Bills. E vamos lá de novo. Ele mesmo disse que a forma Vegito não seria capaz, não teria poder o suficiente, ou seja, as 20.000 vezes a mais de poder que a forma Vegeta em Super Saiyajin 2 daria para ele, não seria o suficiente para derrotar o Bills. Então, obviamente, quando ele se transforma em Super Saiyajin Deus, ele se sente confiante para derrotar o Bills. Então, notório que a forma Deus é, sim, mais poderosa do que a fusão do Goku e do Vegeta em Super Saiyajin 2. Então, claro que vai ser maior do que 20.000 vezes. Menos do que isso, nem igual a isso, tem que ser maior, porque ele se sente confiante. Apesar do que ele não ganha, não é esse o ponto, mas ele se sente confiante, ele sente que ele tem essa capacidade. A partir disso, a gente deduziu que deve ser aproximadamente ali o dobro do poder do Vegeta Super Saiyajin 2. Ou seja, o Super Saiyajin Deus teria aproximadamente 40.000 vezes o poder do Goku na forma base dele. Então vamos lá, pessoal. Para a gente poder exemplificar aqui com números reais. Na saga do Freeza, que é o último dado que a gente tem ali de poder de luta do Goku, ele tem 3 milhões de poder de luta na forma base dele. Fazendo os cálculos a partir dessas proporções que a gente tem, o Goku teria Super Saiyajin 1, 150 milhões de poder de luta. Super Saiyajin 2, o dobro, 300 milhões. Super Saiyajin 3, 1,2 bilhão. E Super Saiyajin 4, 12 bilhões de poder de luta. Tá bem. E se baseando nisso, a forma Super Saiyajin Deus seria aproximadamente 120 bilhões de poder de luta. De novo, 120 bilhões de poder de luta. Definitivamente ele é mais forte. Não tem pra onde correr. É isso aí. Então, se você gosta de conteúdo assim, a gente tem muita coisa nerd, otaku, geek aqui no nosso canal. Assiste as playlists que a gente tem, vão estar aparecendo por aqui os cards. Muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu like, comenta que tipo de conteúdo você quer ver aqui no Valhalla e compartilha com quem você conhece também. Valeu, pessoal!